Pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 3 de Naum e vamos orar, pedindo a Deus sabedoria. Senhor Deus, vem dar-nos sabedoria nesta hora para ler e compreender a Tua palavra, que não seja o nosso entendimento, o intelecto humano que compreenda essa palavra, mas que seja o nosso espírito que compreenda e que essa palavra alimente a nossa fé, nos fortaleça, nos faça compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Fala conosco nessa hora, através dessa palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém. O título do capítulo é A Ruína Completa de Nínive. O versículo 1 diz assim: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos, sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Vemos aqui no primeiro versículo uma acusação, para Nínive, chamando ela de cidade cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. No capítulo anterior, nós lemos sobre os leões que eram usados para estrangular a presa. Lá no verso 12 do capítulo 2 diz isso. Então, aqui Deus está falando que ai dessa cidade que não soltava a sua presa, que não tinha piedade, que entregava para os leões. Depois ele começa a falar sobre narrar algo que parece, o verso 2 e o verso 3, algo que parece como se fossem os inimigos de Nínive entrando na cidade, entrando a galope de cavalos, entrando em carros, com cavaleiros, com espadas, e que deixam muitos mortos, muitos cadáveres na cidade. O verso 4 diz assim: Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Aqui mais uma acusação para Nínive. Acusação de prostituição e de feitiçaria. Provavelmente a prostituição seria a idolatria, não a prostituição em si mesmo, o ato de prostituir-se, mas o ato de idolatrar para Deus, o ato de idolatrar outros deuses é um ato de prostituição. Versículo 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Deus está avisando que está contra a cidade, e que envergonharia ela. As outras nações veriam a nudez dela, ou seja, a vergonha, aquilo que causa vergonha, para ela. Aqui no verso 6 diz assim: Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Não haveria nem quem consolasse Nínive, nem quem tivesse compaixão dela. Tamanha seria a destruição que o Senhor causaria na cidade. A cidade seria motivo de espetáculo, seria desprezada por Deus, e para os outros seria um motivo de espetáculo.
O verso 8 diz assim: És tu melhor que No-Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Nesse verso aqui, segundo o estudo da minha Bíblia, diz que os ninivitas eles tinham a ilusão de serem invencíveis. E nesse momento, nesse versículo, Naum, o profeta, lembra da queda dessa cidade egípcia, que era a capital do Egito, No-Amon. E ele pergunta se ela se acha melhor do que essa cidade. Provavelmente era uma cidade muito poderosa e mesmo assim foi destruída. No verso 9 ele continua dizendo sobre a No-Amon. Etiópia e Egito eram a sua força e esta sem limite. Put e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e sobre todos os seus grandes foram presos com grilhões. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. O profeta está mostrando aqui nessa comparação que mesmo No-Amon, sendo uma cidade grande, poderosa, que tinha como sua força a Etiópia e o Egito, e que Put e Líbia, provavelmente outras cidades muito fortes, eram o socorro dela, mesmo assim ela foi levada para o exílio, para o cativeiro e foi destruída. Então, mostrando que para Nínive também Nínive teria o mesmo destino. Nínive, por mais que fosse forte, por mais que fosse grande, Deus também a destruiria. Hoje nós vamos ficar nesse verso 10, e vamos meditar e orar em cima do que acabamos de ler. Deus, sabemos que Tu és grande e que não há nada tão forte, tão poderoso que não possa ser destruído. Por mais forte que o homem possa achar que seja, mesmo que ele se ache indestrutível, Tu consegue destruir as coisas mais poderosas desse mundo e lançá-las por terra, porque o Teu poder é maior do que tudo. Meu Deus, que o Senhor possa destruir nas nossas vidas tudo aquilo que quer ser maior do que Tu, tudo aquilo que acha que é maior do que Tu, todas as situações que parecem invencíveis, todas as pessoas que pensam que são maiores do que Tu na nossa vida, Senhor. Que Tu possa mostrar para elas quem Tu és. Que Tu possa mostrar para as pessoas e para as situações quem Tu és, o Deus poderoso. O Deus que pode fazer das coisas grandes, coisas pequenas e pode destruí-las. Basta o Senhor querer. Quem é grande és Tu, quem és poderoso és Tu, quem é invencível és Tu, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos nessa hora. Amém. Que você entregue a Deus nesta hora, esse momento de meditação na palavra dele, que você guarde essa palavra no seu coração e que você medite nela.